Tem muito cristão por aí com medo, mas não dos mandamentos de Deus, e sim das regras inventadas pelos outros. Coisas que a Bíblia nunca chamou de pecado viraram pecado só porque alguém um dia decidiu que crente de verdade não faz isso. Resultado, gente carregando culpa por algo que o próprio Deus nunca proibiu. Por isso, neste vídeo vamos falar de atitudes que muitos condenam, mas que a palavra de Deus nunca condenou. Primeira atitude: planejar o futuro. Alguns leem Tiago 4, 13 ao 15 e acham que o cristão não pode fazer planos. Mas vamos ver o texto com atenção. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Percebeu? Tiago não está proibindo o planejamento. Ele está corrigindo a arrogância de planejar como se Deus não estivesse na equação. O problema não é escrever metas. O problema é achar que o futuro obedece aos nossos planos. Aliás, a própria Bíblia elogia quem se organiza. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Ou seja, planejar não é incredulidade, é sabedoria, traz prosperidade. A diferença é simples: planejar sem Deus é orgulho. Planejar com oração e dependência é totalmente diferente. O problema não é escrever metas. O problema é achar que a vida está sob nosso controle, quando na verdade somos como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. O cristão não é chamado para viver no improviso, mas para viver com estratégia e submissão. Planeje sim, mas antes de dizer eu vou, diga: se o Senhor quiser, eu vou. Segunda atitude: possuir riquezas. Muitos acreditam que, biblicamente, ser pobre é ser mais espiritual do que ser próspero. E alguns até chegam a repetir aquela frase como se estivesse na Bíblia: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o texto bíblico não diz isso. O que Paulo escreveu foi: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o problema não está no dinheiro, está no coração. Se possuir bens fosse pecado, então personagens como Abraão, Jó, Davi e Salomão, que foram abençoados materialmente pelo próprio Deus, estariam todos em pecado. E nem Jesus condenou pessoas ricas simplesmente por serem ricas. Ele confrontou quem fazia das riquezas um ídolo, como o jovem rico. Ali o problema não foi a conta bancária, foi o coração que preferiu o ouro ao Salvador. A Bíblia, na verdade, reconhece que desfrutar do fruto do próprio trabalho é uma bênção legítima. Olha o que diz Eclesiastes: não há nada melhor do que alegrar-se e desfrutar do fruto do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Isso significa que comprar algo com honestidade, celebrar uma conquista, tudo isso pode glorificar a Deus, desde que seja feito com gratidão e equilíbrio. O perigo não está em ter dinheiro, está em ser possuído por ele. Não é errado conquistar, é errado confiar mais no que você conquistou do que em Deus. Portanto, ter bens materiais não te afasta de Deus, desde que Deus continue sendo o seu maior bem. Terceira atitude: buscar ajuda médica ou tomar remédios. Alguns cristãos acreditam que tomar remédio é sinal de fraqueza espiritual, como se confiar na medicina fosse o mesmo que duvidar de Deus. Para esse tipo de gente, ir ao hospital parece heresia. Mas fé e medicina não são inimigas, são aliadas. A própria Bíblia mostra isso. Paulo aconselhou Timóteo dizendo: não beba apenas água. Uma vez que você fica doente com frequência, tome um pouco de vinho por causa de seu estômago. Ou seja, o apóstolo não mandou Timóteo apenas orar. Ele prescreveu um tratamento. Paulo não era incrédulo. Ele entendia que Deus pode agir através dos meios que ele mesmo criou. E tem mais: esse conselho não foi aleatório. Naquela época, praticamente todo mundo tomava vinho misturado com água durante as refeições. Normalmente, 2 terços de água para 1 terço de vinho. Lembrando que o vinho não era destilado como o de hoje. E por que eles faziam isso? Porque a água, muitas vezes, era contaminada, e o vinho ajudava a desinfetar e evitar doenças, especialmente problemas estomacais e desinteria, que eram muito comuns. É importante falar que há riscos reais de vida para aqueles que acham que recusar remédio é prova de fé. Vale lembrar de uma tragédia real. Há alguns anos, uma menina de 2 anos morreu porque os pais que praticavam cura pela fé recusaram levá-la ao médico. Eles oraram, mas ignoraram o hospital. Resultado, a criança morreu e os pais foram presos. Isso não é fé. Isso é falta de conhecimento bíblico, é irresponsabilidade. Afinal, quem deu sabedoria aos médicos? Deus.
Quem capacitou cientistas para desenvolver remédios? Deus. A fé verdadeira não rejeita os meios, ela reconhece que Deus também opera através deles. Quarta atitude, sentir tristeza. Existe um mito silencioso dentro de algumas igrejas de que crente de verdade não sofre emocionalmente. Quem tem fé não chora, não desanima, não enfrenta abismos internos. E então, quando um cristão começa a lutar contra a tristeza profunda ou até depressão, em vez de ser acolhido, ele recebe aquele olhar julgador. Falta Jesus na sua vida, como se Jesus fosse um anestésico emocional instantâneo. Mas vamos ser sinceros, se sentir tristeza profunda fosse sinal de fraqueza espiritual, então a Bíblia estaria cheia de gente sem fé em Deus. Elias, por exemplo, aquele que orou e desceu fogo do céu, depois da maior vitória da vida dele, entrou em um colapso emocional tão grande que orou dizendo: Senhor, tira minha vida. Se ele fosse membro de alguns tipos de igreja hoje, iam mandar ele orar mais ou jejuar que passa. Mas sabe o que Deus fez? Não deu sermão, deu descanso e comida. Às vezes, o tratamento espiritual começa com uma boa noite de sono e um prato de comida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos que hoje seriam classificados como desabafos depressivos. As lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Se alguém postasse isso hoje no Facebook, sem colocar referência bíblica, provavelmente apareceria alguém dizendo: irmão, falta Bíblia na sua vida. Mal sabendo ele que esse texto é da Bíblia. Já Jeremias chorava tanto que ganhou o apelido de profeta chorão. E Jesus chorou. Jesus sentiu uma angústia tão intensa antes da cruz que disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, até o Filho de Deus enfrentou dores emocionais profundas. Então vamos deixar bem claro: ter momentos de profunda tristeza não é pecado, não é sinal de falta de fé. É sinal de que você é um ser humano que vive em um mundo caído, imerso no pecado, que traz sofrimentos e dores a todos. O pecado não está em sentir dor, está em desistir de buscar ajuda. Depressão não é o fim da caminhada espiritual. Às vezes é o ponto onde Deus começa a caminhar mais perto de você. Você não é menos cristão porque sofre. Você não está distante de Jesus. E Jesus não está distante de você. Quinta atitude, ter dúvidas. Muita gente acha que ter dúvidas é pecado, como se o verdadeiro cristão fosse uma espécie de robô espiritual que nunca balança, nunca questiona, nunca enfrenta crises internas. Mas se fosse assim, a Bíblia estaria cheia de incrédulos, porque vários dos maiores heróis da fé duvidaram em algum momento da caminhada. Gideão, por exemplo, quando recebeu o chamado de Deus, não levantou a mão e disse: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que ele respondeu? Se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Em outras palavras, se o Senhor existe mesmo, então me explica o caos ao meu redor. E Deus o repreendeu? Não, Deus respondeu. Abacuque orou com tanta indignação que hoje, se alguém orasse daquela forma no culto, iam dizer que ele estava possesso. Até quando clamarei e tu não escutarás? Ele não entendia o silêncio de Deus diante da injustiça. E sabe o que Deus fez? Conversou com ele e revelou seus planos. E tem mais, até João Batista, sim, aquele que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus, duvidou. Quando estava preso, angustiado, ele mandou um recado para Jesus: és tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Jesus poderia ter dito: ah, João, depois de tudo que você viu? Mas não, ele respondeu com amor e ainda disse para a multidão: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então, perceba uma coisa: Deus nunca pediu seguidores que desligam o cérebro e repetem frases prontas. A fé cristã não é anestesia da mente, é um encontro real com Deus, até quando a gente carrega perguntas que parecem maiores do que nós mesmos. Fé não significa sufocar as dúvidas, significa levá-las para o único lugar onde elas podem ser respondidas, diante de Deus. Quando a gente se cala e finge que está tudo bem, o coração se distancia. Mas quando a gente abre o jogo com sinceridade, a dúvida se transforma em diálogo. E esse diálogo pode nos levar a uma fé ainda mais firme. Repare, os heróis da Bíblia não foram lembrados porque nunca questionaram, mas porque, mesmo em meio às perguntas, continuaram buscando a Deus. Gideão questionou, Abacuque protestou, João Batista duvidou, e todos foram acolhidos. Caros amiguinhos, se vocês gostaram do conteúdo deste vídeo, não deixem de curtir, compartilhar, e ao inscrever-se em nosso canal, você irá ganhar um e-book de sua escolha inteiramente grátis. Além disso, você pode ajudar adquirindo a coleção completa com 5 e-books educacional listado no vídeo ou por apenas R$ 39,00, e enobrece o nosso projeto, cujo foco é propagar a palavra de Deus.
Acesse o QR Code ao lado, efetue o pagamento e em seguida nos envie o comprovante pelo WhatsApp 71992979294. Muito obrigado, e que Deus lhe abençoe.